3h40. O escritor, educador, poeta, filósofo, psicanalista e teólogo Rubem Alves é o nosso convidado hoje no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É um prazer estar com você. Ontem você lançou aqui na capital o audiolivro Orações por um Mundo Melhor, né? Foi isso mesmo. Bom, é inspirado numa série de orações de um teólogo americano. Na verdade, é preciso entender o seguinte: ao final do século XIX, nos Estados Unidos, havia um capitalismo selvagem, uma coisa terrível, e houve então um movimento parecido com o movimento da teologia da libertação aqui no Brasil. Isso no início do século, muito antes de Marx. E esse homem, chamado Walter Rauschenbusch, escreveu essas orações que eu descobri numa edição de 1904, se não me engano, que são peças poéticas maravilhosas. E não é preciso acreditar em Deus para você se comover com essas peças. Por exemplo, ele tem uma oração que é a mais bela oração ecológica que eu jamais vi: orações pelas crianças de rua, pelas mulheres que trabalham, por aqueles que vão morrer, pelo mal que nós causamos, pelos drogados. Orações por uma noite de repouso. Tanta gente precisa de uma noite de repouso. Então você lê essas orações, na realidade deve ler como se estivesse lendo o Vinícius de Moraes ou Chico. São poemas. Se você acreditar em Deus, ótimo. Se não acreditar em Deus, ótimo também. Você já escreveu quantas obras? 70 livros, é isso? Dizem que eu escrevi 70 livros, eu não sei direito. Nunca contou? Eu perco as contas. Ontem mesmo estavam perguntando-me como é que você pensa essa ideia de ter escrito 70 livros. Eu comecei a escrever quando eu tinha 40 anos de idade. Foi só com 40 anos de idade que eu descobri a poesia. E se me dissessem que eu ia ter que escrever 70 livros, eu acho que eu me suicidaria, sabe? Porque uma coisa é tão louca. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente, a produção foi se acumulando, e hoje escrever é a maior fonte de alegria que eu tenho. E é uma doença, sabe? Porque não deixa a gente. Você acorda de noite, tem ideias, as ideias vêm vindo, independente do que a gente faz. O Picasso uma vez disse: eu não procuro, eu encontro. Ou seja, ele não saía atrás de inspiração, as coisas batiam nele, sem que ele percebesse. E acontece a mesma coisa com a poesia, né? As ideias, com a literatura, as ideias vêm contra a vontade da gente, e a gente não tem alternativa a não ser escrever. E é muito divertido escrever. Quando eu estou escrevendo, parece que às vezes é um palhaço, sabe? Às vezes eu sou palhaço quando eu estou escrevendo, eu gosto de produzir riso. Literatura não se faz com ideias brilhantes, ela se faz com coisas muito pequenas que vão aparecendo. É preciso ser um grande observador acima de tudo? Você tem que se observar, porque na maioria das vezes a gente deixa escapar. Quem quer escrever deve andar sempre com um livrinho no bolso, uma cadernetinha para anotar as coisas, porque são coisas fantásticas, coisas que a gente vê, sabe? E que passam desapercebidas para a maioria das pessoas. Nós perdemos a capacidade de ver. O meu filósofo favorito, eu sou um educador, né? Meu filósofo favorito, Nietzsche, dizia que a primeira tarefa da educação é ensinar as pessoas a ver, que nós perdemos essa capacidade. E ver tem a ver com são certas sutilezas. Por exemplo, quem é que se espanta diante de uma casca desse caramujo de jardim? Ninguém se espanta com aquilo. No entanto, aquela casquinha do caramujo é um assombro, porque ela é feita com uma fórmula matemática perfeita. O que quer dizer que dentro daquele caramujo sem cérebro existe saber matemático. E mais do que isso, é feito com carbonato de cálcio. Quer dizer que aquela gelatina sem cérebro também é química. Então você olha para essas coisas e dá aquele espanto na gente. Como é possível? Como é possível? O método de ensinar está se aprimorando, mas ainda falta muito a chegar a isso, por exemplo. Eu diria o seguinte, que isso aí é completamente esquecido nas escolas. Porque o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: eu acho que a maior besta apocalíptica na nossa educação são os exames vestibulares, que são perniciosos e totalmente inúteis. Se eu fizer um exame vestibular, eu serei reprovado. Se você fizer, você será reprovada.
Se todos os reitores das nossas universidades fizeram o exame vestibular, eles serão reprovados. Os professores das universidades serão reprovados. Os professores de cursinho serão reprovados, porque um professor de português não vai resolver problema de física e de química. Se todo mundo vai ser reprovado, por que os adolescentes têm de saber aquelas coisas que eles vão esquecer 2 meses depois? Porque tudo vai esquecido. E sabe por que é esquecido? Não é porque nós temos memória má, mas porque nós temos memória inteligente. A memória não carrega informações inúteis, ela só carrega informações que fazem sentido. E aquela coisarada que os adolescentes têm de aprender, aquelas coisas são inúteis, eles não têm o que fazer com aquilo. Descarta, né? Descarta, exatamente. Conhecimento descartável. Por inteligência. Aliás, eu preciso saber que o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. A falta de leitura ainda é um grande problema no Brasil, né? Antes ainda tinha desculpa da falta de acesso, né? Não tenho acesso a livros, né? Mas hoje em dia é um excesso até. E o excesso é que às vezes faz as pessoas não se dedicarem à leitura de verdade. É essa enxurrada de informações. Você sabe que eu culpo muitas escolas por esse desinteresse pela leitura. Eu estive visitando uma escola em Portugal há uns anos atrás e tinha um lugar lá que estava um cartaz escrito Direitos e Deveres das Crianças em relação aos livros. Quando eu li o primeiro direito, eu fiquei tão espantado e tão contente que não li os outros. O direito era o seguinte: toda criança tem o direito de não ler o livro de que não gosta. Porque o que acontece quando você obriga a ler a criança ou adolescente a ler um livro de que não gosta? Ele fica odiando a leitura. Então, leitura é uma questão de vagabundagem. Para a leitura ser boa, você não pode ter um exame para você, um teste de interpretação, um teste de compreensão, porque aí você já estraga o prazer da leitura. Então a leitura é aquela coisa que tem a ver com o prazer. Você entra naqueles mundos diferentes, né? Por que gravar o texto? Por que um audiolivro? Essa ideia de um audiolivro surgiu há uns 3 anos atrás. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia que gostava muito das coisas que eu escrevia, mas que tinha dificuldade de acesso aos meus livros porque ela, era uma mulher, era cega. E ela então me perguntou se não havia possibilidade de ter audiolivros. Aí então eu conversei com um grande amigo meu aqui de Curitiba, o Samuel Lago, e nós concordamos em começar essa aventura. E nós fizemos vários audiolivros. Audiolivros com textos literários e com textos educativos e audiolivros com histórias infantis, porque eu escrevo muitas histórias infantis. E essas histórias infantis me dão muita alegria. Então esses audiolivros estão por aí, estão circulando e muita gente gosta deles. Uma das razões porque gostam dos audiolivros é que as pessoas não têm o costume de ler. Ler dá muito trabalho. E as pessoas não têm tempo, mas se você tiver um CD, enquanto você está guiando o seu automóvel, você pode botar o CD para tocar e você então vai escutando o livro enquanto você dirige o seu carro. Você escreve para adultos, para crianças, sobre vários assuntos, não só nos livros, mas também em colunas. Há fases da vida em que gostou mais de uma coisa ou outra, ou sempre escreve sobre tudo? Não, sabe, a brincadeira que eu faço é o seguinte: eu sou um pintor, só que eu pinto com palavras. Ou seja, o meu mundo é visual, eu vejo as coisas me comovem ou me fazem rir, e eu pinto essas coisas por meio de palavras. Eu inventei uma sabedoria sobre criatividade que diz assim: ostra feliz não faz pérola. A ostra, para fazer pérola, tem de ter um grão de areia que a incomode. Isso é verdade para a literatura. As pessoas felizes nunca produziram nada que prestasse na literatura e nas artes. As coisas que a gente faz na literatura, em arte, são coisas para que o grão de areia que está fazendo a gente sofrer fique redondinho e deixe de incomodar. 4h01. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde. Obrigado, Nós ouvimos Roberto. o escritor Rubem Alves.